Salve, salve família! Eu sou Antônio Alaí, está iniciando agora mais um episódio do Camaçari Pode Mais. E hoje eu estou recebendo aqui Edmilson das Dores, que é presidente do Sindicec, Sindicato dos Servidores Públicos do município aqui de Camaçari. E ele vai contar um pouco para a gente da realidade vivida pelos servidores aqui do município de Camaçari. Mas antes, eu já quero pedir a você que se inscreva aí no canal, curta e compartilhe esse vídeo com os amigos, com os colegas de trabalho, no grupo da família, no grupo de trabalho, no grupo de WhatsApp, no grupo do Brechó. E não deixe de seguir a gente aí nas redes sociais. E se você está chegando aqui agora, se inscreva no canal, porque é de graça e vai nos ajudar a manter esse trabalho. Boa noite, Edmilson. Tudo bem? Boa noite, Antônio. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo sob controle. Quero, desde já, te agradecer pela presença aqui. Sinta-se à vontade, né? E seja bem-vindo. O servidor é que agradece a oportunidade de dialogar o serviço público em Camaçari. Pode ter certeza. Camaçari, até pouco tempo atrás, era conhecida como uma dos municípios... Aliás, um município que pagava melhor aos seus servidores, Sim. com a melhor remuneração para os servidores, talvez do estado da Bahia. De um tempo para cá, essa situação mudou. E a gente vê muitos servidores reclamando da situação que vive hoje aqui em Camaçari. Você, como presidente do sindicato dos servidores públicos aqui de Camaçari, como é que você avalia a situação que hoje o servidor, o trabalhador aqui do município de Camaçari vive? Privação. A palavra é essa. E privação causada pela falta de revisão salarial. Nós viemos aqui, eu consigo fazer um levantamento histórico. Até 2016 a gente tem revisão salarial. A partir de 2017, não. Acaba. Governo Elinaldo suspende revisão salarial. Dos 8 anos completos agora, praticamente 7 e poucos, de anos de gestão Elinaldo, ele só revisou 2 vezes o salário. A gente está com 5 revisões atrasadas. Isso tem achatado o salário do trabalhador de Camaçari. Houve uma mudança entre 2004 e 2013, gestão Caetano, parte da gestão Ademar, em que havia um processo de valorização, revisão salarial, inclusive acima da inflação. 2009, por exemplo, a crise imobiliária americana derruba a arrecadação de Camaçari, é menor. Ela é menor do que no ano anterior. E mesmo nesse contexto, naquele momento, o prefeito Luiz Caetano revisa salário. Uhum. Elinaldo entra em 2017 como prefeito, não promove a revisão 2017, passa 2018, 2019, ele faz a revisão de 2019 e 20, mas não faz 21, 22, 23 e 24. A inflação está aí. Quem está em casa sabe. Teve não é só revisão servidor. em 2019 e 2020? 19 e 20, ele promove revisão. Ele paga 2016 por interpelação judicial. É o Poder Judiciário que faz ele fazer. Quanto isso representou, esse período sem revisão, de perda no salário hoje do servidor? Aproximadamente 40% do salário perdido. 40%. Não tem orçamento doméstico que resista. O mais cruel, Antônio, é que ele revisa o próprio salário. Elinaldo revisa o salário dele em 60%, dele e dos secretários, na pandemia. Quando se justificava, tem que ter o cuidado com as contas públicas, ele revisa o próprio salário dele na pandemia. Outro ponto cruel é que não ter revisão salarial num contexto que a arrecadação, Ademar deixa a prefeitura com 938 milhões de reais em orçamento, Elinaldo hoje tem 2,3 bilhões, é mais que o dobro do que era o orçamento de Ademar. E não faz as revisões. Essa falta de revisão salarial desses anos 2017, 21, 22, 23 e 24 está massacrando. É um massacre ao serviço público. Não é nem ao servidor, ao serviço público está sendo massacrado. Teve concurso agora para cuidador, por exemplo. Não vai preencher a necessidade do município de cuidador, porque o salário é baixo. Você já ouviu concurso público não preencher vaga? É a situação de Camaçari hoje, com Elinaldo à frente do município, certo? Destruindo o serviço público. Vocês já fizeram um cálculo para ver a relação do salário dos servidores hoje de Camaçari com o salário mínimo? Porque nesse período houve o reajuste do salário mínimo. E qual a relação
de perda entre A um e outro? política, a prova disso é que, para quem sabe o que é PIS, PASEP, né? O servidor de baixa renda, o trabalhador de baixa renda recebe o PIS, PASEP, que é quem tem renda mínima menor do que 2 salários mínimos. A grande massa não tinha direito a PIS, PASEP, porque a gente tinha um salário acima de 2 salários mínimos. Sempre aqui, com o processo de valorização e de carreira, o respeito à carreira do servidor, ficava acima desses 2 salários mínimos. Hoje, mesmo o governo Bolsonaro, o governo anterior, não tendo feito a valorização do salário mínimo, a gente conseguiu desabar. Você tem ideia? Imposto de renda, que é outro fator medidor. A atualização do imposto de renda ficou no governo Temer e governo Bolsonaro sem ser revisado. Nesse contexto de não ter revisão, que a maioria dos trabalhadores foram atingidos pelo imposto chamado imposto de renda, o trabalhador de Camaçari não conseguiu nem chegar no imposto de renda. Nem conseguir contribuir. A grande massa não contribui para o imposto de renda porque não tem renda. Não tem renda. Tem trabalhador, por exemplo, que na pandemia ficou com R$ 250 quando descontou tudo. Imagine quem está assistindo a gente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje existe servidor em Camaçari ganhando menos do que salário mínimo? Porque eu acredito que deve ter alguma categoria que tem salários assim, baseado no mínimo. Tem. E se o salário mínimo subiu quase que 100% nesse período, Sim, e não houve reajuste no salário do servidor, como ficou a remuneração desse servidor abaixo do mínimo? abaixo. Servidor, principalmente os trabalhadores de 30 horas, ganha 938 de base. Salário base 938. Se ele não está, por exemplo, numa secretaria que tem algum tipo de gratificação, como saúde, Cefaz, ele está na educação, por exemplo, é 938. Isso mais o auxílio transporte para ele ir trabalhar. Esse o desenho do trabalhador de Camaçari. É essa a situação. É inacreditável. Que a pessoa pensa, está na prefeitura, o salário, você trabalha na prefeitura. É trabalhador pior do que a iniciativa privada. A remuneração é bem ruim. Não só remuneração, condições de trabalho e outras coisas que a gente discutir aqui, mas é pior do que a iniciativa privada. Porque o trabalhador efetivo, ele não tem a mesma defesa que tem o trabalhador seletista. No caso de um ALID, por exemplo, não tem revisão na iniciativa privada. O sindicato vai brigar com o patrão para ter revisão para o trabalhador seletista. Se rolar uma dificuldade em chegar num acordo, a Justiça do Trabalho decide, é o chamado dissídio. Né? E aí ele decide, a Justiça diz, um percentual é X. Vocês não resolveram? Então eu estou decidindo aqui, a Justiça diz que é X. A Justiça não pode definir nosso percentual de revisão, porque isso aqui é um dos poderes do ente federado. E aí a gente fica à mercê da vontade de Elinaldo. Além dessa perda salarial, você avalia que houveram outras perdas? Muitas. Começa em 2017. Elinaldo, quando entra, chega avalanche. Elinaldo já bota a gente para pagar de 11% para 14% de previdência. É Elinaldo que faz isso. Elinaldo bota aposentado para pagar a previdência. No contexto, porque a gente entende que se houvesse uma crise econômica, uma crise financeira, todo mundo tem que pagar da sua contribuição, né? Seu esforço para segurar. A Previdência de Camaçari é a mais equilibrada da Bahia, uma das mais equilibradas do Brasil. Por que eu botei aposentado para pagar Previdência? Aposentado que ganha salário mínimo, que na pandemia, inclusive, recebeu filhos e netos desempregados, paga 14%. Eu recebo aposentado de fralda, fedendo a urina, porque não tem dinheiro para comprar fralda. Passando dificuldade, com a família passando fome. É cruel isso. E porque quando a gente não tem dinheiro, a gente entende o contexto do esforço. Quando tem dinheiro e você submeter os trabalhadores a essa situação, é crueldade. Então, o governo Elinaldo tem características de governo perverso. É isso que eu queria te perguntar. Na sua avaliação, o que leva a gestão municipal a tratar os servidores assim, dessa forma que você está falando? Não tem compromisso com o município. Não tem compromisso com o município. A primeira coisa é o fator político. O servidor, de uma certa forma, não tem compromisso com o gestor de plantão. Ele tem compromisso com o governo, com a gestão, com o município, não é com o prefeito. Não tem um compromisso político. Então, eles começaram a sangrar.
Sangrar. É tanto que, por exemplo, os cargos em comissão, Elinaldo aumenta de 938 para 2.400. Não revisa o salário do servidor e usa esse dinheiro para ampliar sua base política. Política. Só que pela outra ponta ele esquece que não é o servidor em comissão que bota a mão para resolver as questões do munícipe. É o servidor de carreira, não é o servidor comissionado. E é por isso que ele aponta hoje com quase 60% de rejeição na cidade. Porque o serviço público ele destruiu. Assim como ele destruiu a ponte dos 46, assim como ele está destruindo a cidade toda aí, assim como vai e não veio, ele destruiu tudo. Então, é um projeto predatório. O indício que a gente tem do governo Elinaldo é que ele veio para predar. Não tem planejamento de governo. Eu sempre uso essa ponte dos 46, porque aquilo é o absurdo dos absurdos, aquela ponte já com quase 2 anos, para uma ponte boba para você consertar. Então, é naquele desenho que ele olha o restante todo da cidade. E dentro desse contexto, o servidor é de carreira, ele não pode demitir, ele não tem poderes sobre o servidor. Porque a gente está aqui para prestar serviço ao município, não é para Elinaldo de plantão, dentro do que a lei manda. Então, um processo de vaidade, ele não podia mandar, então eu vou massacrar. Eu não vou revisar salário. Eu vou segurar esse dinheiro, vou fazer outro investimento. Vou investir em cargo comissionado, eu vou contratar os cargos que vão dizer que eu sou o maravilhoso. Ele esqueceu que para ser maravilhoso ele tinha que trabalhar pela cidade. E para trabalhar pela cidade ele precisa da mão do servidor. A prova que essa receita que ele usou não dá certo, 63% de rejeição. A cidade toda, hoje, se ele fosse candidato, ele estaria no processo de inviabilidade de sucessão, de eleição dele, de reeleição, por conta de não entender a importância do serviço público. Me diga aí, na sua opinião, qual a repercussão que essa vivência dos servidores públicos hoje de Camaçari traz para a cidade de Camaçari? Há um desalento na cidade. Há um desalento nos servidores. Hoje, a média de idade de servidores públicos é 48 anos. Então, voltar para o mercado é muito complicado. Fica uma sensação de desalento. E não é só nossa. Não é só o serviço público, o servidor público. Eu falo sempre o serviço público, o serviço público é o conjunto de trabalhadores. Há um desalento completo nessa cidade. A cidade está desalentada. Eu pergunto isso porque, assim, as pessoas aqui de Camaçari, muitas delas se sentem meio ofendidas pelo fato de que muitos servidores aqui de Camaçari não moram na cidade de Camaçari. E aí, quando eu te pergunto qual a repercussão dessa situação que os servidores estão vivendo, eu queria saber se isso traz repercussão para o comércio da cidade, para os negócios, para o desenvolvimento da cidade em si, sendo que parte dessa receita a gente sabe realmente vai embora porque não fica aqui na cidade, porque esses servidores eles não moram aqui na cidade. Mas o sindicato tem algum levantamento do número de servidores que residem aqui? Como é que está essa situação? E qual a repercussão que isso pode trazer para o município? Já foi pior. É natural. A primeira coisa que a gente tem que entender é que Camaçari é a segunda cidade mais populosa da região metropolitana. Salvador tem hoje caiu mais, né? Diminuiu a população, caiu para 2,7 milhões de habitantes. Camaçari está ultrapassando os 300 mil. É a prova que é um processo migratório para Camaçari. Aí eu pergunto a vocês, fazendo uma análise, anamnese, né, como os médicos fazem. Quem não gostaria de morar numa cidade plana, numa cidade litorânea? Camaçari é linda. Eu pergunto a você, Salvador, quem conhece Salvador, a Barra é bonita, o Campo Grande é bonito, tem as áreas bonitas, mas no miolo, Salvador é feia, é apertada, né? É uma cidade que é violenta. Diz que Camaçari é mais violento que Camaçari, mas a gente sente mais a violência em Salvador. A gente tem dificuldade, por exemplo, de locomoção em Salvador, que é um trânsito terrível. Você vai daqui do Cabula para o centro, você enfrenta quase 1 hora em poucos quilômetros. Camaçari, você vai daqui para a Barra de Jacuípe de boa. Você tem
Barra de Jacuípe, então, é uma praia linda, maravilhosa. A gente tem área rural, a gente tem área urbana. Quem não gostaria de morar aqui? Aí eu pergunto a você, por que essas pessoas não vêm morar em Camaçari? Por quê? Existem vários tipos. Dentro da matriz de servidores de Camaçari, a gente tem as pessoas de extrema baixa renda que não conseguem vir morar aqui por conta da dificuldade de pagar aluguel. Você está falando dos servidores. Isso, dos servidores, dos trabalhadores da prefeitura, servidores efetivos. A questão do aluguel, a questão de dificuldade. É caro. Camaçari é uma cidade cara. Casa para alugar, casa para comprar. Mesmo assim, boa parte desses trabalhadores de baixa renda vieram para cá. Vieram para cá por conta da dificuldade mesmo. Pegar esse avanço aí, que vai para Mussurunga, para descer para Salvador, não é só a questão do custo, não, porque hoje está de 7,40. Avanço já foi, já largou, já avançou. 7,40 de transporte, não tem horário certo, é cheio, desconfortável e assalto, meu irmão. Muita gente, muitos trabalhadores, no início do concurso, ainda muitos moravam em outras cidades, que não é só Salvador. Tem gente que vem, por exemplo, de Feira de Santana, Alagoinhas. Passaram a morar aqui porque qualidade de vida. Camaçari é uma cidade que eu estou no ponto certo, eu quero ir para o centro, eu vou caminhando para o centro. Onde eu vou caminhando, mesmo se eu quisesse, em Salvador, aquelas ladeiras para subir e descer. Então, o servidor tem vontade de vir morar em Camaçari. Esse de baixa renda está fazendo um esforço, porque não suporta mais. E o que tem renda, é um grupo bem pequeno, o servidor, procurador, auditor, não mora aqui, porque aqui não tem serviços. A cidade ainda não oferece serviço para essa galera. Mas há uma mudança de cultura. Tem uma mudança de cultura já. Os servidores que estão aqui há muito tempo já estão vindo. Essa ideia que é forasteiro cai por terra. Outro processo que a gente precisa olhar é que é natural que a gente demande profissionais da região metropolitana para nos atender como população de Camaçari. Camaçari não forma professores e médicos o suficiente para atender a sua demanda. A gente não tem esse processo de formação. O polo de formação de trabalhadores ainda é Salvador, né? Não está descentralizado. Então, a gente precisa dos trabalhadores da região metropolitana para nos atender como serviço público. Agora, o que a gente precisa pensar, Antônio, é atrair, de fato, a maioria para morar aqui, para que essa receita fique aqui. E, de alguma forma, a gestão Elinaldo não atrai ninguém para morar aqui. A cidade é feia, desorganizada, não tem os serviços, a cidade está maltratada. A cidade, eu comparo sempre a cidade àquele marido abusador da esposa. Aquela esposa que não trabalha, ele não compra nenhuma roupa para ela. Eu queria ainda me ater à questão do sindicato. Tá, pode permanecer. Eu queria te perguntar, diante dessa situação que você coloca aqui, essa visão caótica que o servidor de Camaçari vive, né? O que o sindicato tem feito para melhorar, para resolver, para tirar o servidor dessa situação? Hoje a gente tem feito mobilizações, as assembleias e as mobilizações de rua. Passou agora as lavagens, e nas lavagens a pressão política. Não tem para onde correr. É pressão política. Existe uma questão agora com relação a direito de greve, né? E aí, deixar bem claro, a gente botou isso em questão, em votação, mesmo para os trabalhadores, e os trabalhadores rejeitaram fazer greve. E, claro, não rejeitaram fazer greve porque Elinaldo é um bom prefeito. Não foi essa a ideia. A partir de 2016, nessa onda direitista de tirada de direitos, o STF decide que corte de ponto em caso de greve. Certo? Corte de ponto. Se o trabalhador, na ausência... Porque o STF decidiu que eu não sou comparado ao seletista no caso do dissídio, a justiça não pode decidir sobre revisão, mas no caso do direito de greve eu sou comparado ao seletista, tem que cortar o ponto. Certo? Então a gente chamou os trabalhadores, dentro de um contexto de transparência, falamos sobre a possibilidade de decretar uma greve. Botamos em votação e os servidores decidiram que não deve entrar em greve por causa do corte de ponto. Até porque o salário já está completamente sucateado. A gente vinha numa onda de paralisações. Em 2022 todo a gente fez paralisação.
2022 e 2023, até meados de 2023. Não surtiu efeito. A gente vem para protestos. A gente veio para os protestos de rua. A 2023 e 24, desde 2023 e 2024, a gente vai para protestos. Que é ir para a rua enquadrar. Chegamos a fazer a ocupação da Câmara de Vereadores por 72 horas. Ocupamos a Câmara de Vereadores e aí Flávio disse que ele não podia resolver nada porque Elinaldo mandou que ele não resolvesse nada, que é um absurdo. E Flávio é o presidente da Câmara. O presidente do Legislativo, que é responsável por fiscalizar Elinaldo, não fez a fiscalização e quer ser prefeito. É interessante salientar isso. Então, a gente vê no processo de mobilização da categoria. Hoje, uma das saídas que a gente está buscando, a gente está em diálogo agora com a Universidade do Estado da Bahia, uma turma de direito, na área de direito versus movimento social, em que eles vão acompanhar e fazer um trabalho de investigação sobre a discricionariedade do chefe do executivo, de Elinaldo, em não revisar salário. Até quando Elinaldo tem esse poder de não revisar? Sem dar satisfação, com o crescimento de receita, revisando o próprio salário dele, e ele diz que não vai revisar e acabou. Discutir a discricionariedade dele. A gente está discutindo isso com a UNEB. Essa turma da UNEB é o trabalho do semestre, do 7º semestre, se eu não me engano, com a professora Márcia Margarida, e eles vão fazer um estudo sobre a discricionariedade do chefe do executivo e não revisar salário. A gente lembra há pouco tempo, em 2001, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela limitou a discricionariedade do chefe do executivo nos investimentos de saúde e educação. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz, por exemplo, que educação tem que ser investido 25%, não pode ser menos. Pode ser até 25%, mais do que 25%, não pode ser menos. Saúde tem que ser 15% do orçamento. Isso limitou a discricionariedade. Então, a gente quer criar um projeto de lei para limitar essa discricionariedade. É uma outra saída que a gente está buscando. A gente está indo a Brasília periodicamente conversar com os deputados. A ideia é levar esse projeto de lei. Atualmente, por exemplo, os profissionais de educação, já existe um projeto de lei para criar um piso dos profissionais de educação de 4.420, e aí a gente está fazendo lobby. Você fala dos profissionais de educação não docentes, que né? não Porque são os docentes professores. já têm piso, Isso. né? São os auxiliares de disciplina, auxiliar de classe, creche, cuidadores, merendeiras, porteiros, que é o quadro principal da educação. E a gente criar um piso, tá já em andamento, já tem o projeto de lei, está na mão de um determinado deputado, e a gente está indo conversar em Brasília com outros deputados para acelerar a implantação desse, para melhorar a qualidade do salário dos profissionais de educação. Mas esse piso que você fala aí é uma ação que não é específica para Camaçari. Não, seria geral. Uma coisa seria geral, uma né? saída. Porque aí ele não teria como intervir. Mas em relação aqui ao município de Camaçari, especificamente o sindicato, quais as ações do sindicato, além dessa questão das assembleias que você fala e você traz, e as questões relacionadas aos movimentos políticos do sindicato, né? Quais as ações que o sindicato tem realizado diretamente com o servidor? Porque aqui em Camaçari eu percebo que tem uma falta de conscientização desse servidor, que tem o município apenas como o local de trabalho, onde ele vem, volta. E qual a ação ou as ações que o sindicato tem desenvolvido para fazer com que esse servidor se engaje? Hoje, a gente tinha iniciado o processo de comunicação do servidor através de live, para conscientização, né? Tem sempre uma fala com relação à consciência, a conscientização política, o processo de polimento do servidor, da política sindical. A gente tem uma grande dificuldade dentro do Sindicec, que é o tamanho do Sindicec e o tamanho que tem a diretoria executiva, são só 5. A gente está tentando remontar tanto essa comunicação via rede, porque eu cheguei ao ponto de conversar com os servidores nas unidades e eu encontrei servidor que não tinha dinheiro de transporte para vir, por exemplo, de Barra de Pujuca para cá. O sindicato está fazendo essas visitas hoje? Faz visitas nas unidades Faz também? visita. Só que as visitas não são proativas no sentido de ir levar informação. A gente sempre vai para o local onde tem problema, e não é pouco. A gente não consegue fazer uma visita, que é uma visita de um processo de promoção da imagem. Então, a gente vai tentar utilizar agora a rede social para alcançar esse servidor que está lá na ponta, para passar essa informação, passar a necessidade dessas discussões nossas, de outros caminhos para achar
a conseguir revisão e manter a equipe de visita, certo? São só unidades de saúde, por exemplo, se eu não me engano, são 75, se eu não me engano, de saúde. Educação mais 104, né? Botando todas, a gente tem mais de 300 unidades para visitar. E a equipe é bem pequena, então a gente não dá para fazer a visita presencial. A gente utiliza a rede, né? Hoje a gente tem uma rede, um canal, o Instagram, com as lives, e a gente pega os contatos e pede a chamada Brigada Digital, que são os servidores que repassam nos grupos das unidades para informar os servidores, que é a comunicação em rede. E a gente está tentando formular agora um canal no YouTube, também para transmissão ao vivo, para que o servidor dialogue, porque a gente faz assembleia, esse papel na assembleia de formação do servidor, né? Para o servidor entender a importância de vir para o sindicato, que o caminho para a gente conseguir estar fortalecido, mas o alcance dentro da assembleia fechada ainda não é possível. A assembleia de hoje, por exemplo, hoje a gente teve uma assembleia com os profissionais de educação, foi transmitida a parte dela pelo Instagram, e ali a gente começa a pedir aos colegas que passem para o outro que não teve condições de ouvir. A gente está tentando construir a chamada assembleia online também, para que o servidor, de onde ele estiver, ele possa acompanhar, que a gente faz formação o tempo todo. Hoje, por exemplo, nessa Assembleia da Educação, foi a importância do Conselho Municipal de Educação como espaço de poder do servidor. A gente dialogou isso, mas eu sei que Dona Maria, que está no extremo norte de Camaçari, não consegue chegar aqui e às vezes não consegue chegar por falta de auxílio transporte. Mas você avalia que as assembleias digitais, online, teriam um resultado melhor para a questão do engajamento, dessa luta? Porque não deixa de não ser uma luta política, Sim. da mobilização de rua, né? Que muitas vezes é o que as pessoas veem, né? A Sim. cidade vê, porque o prefeito, todo gestor, ele vai estar preocupado com o que é mostrado, né? Sim. Você avalia que Também de rua. Ato de rua é fundamental, né? Não só ato. Eu digo que eu não direi nada, mas haverá sinais. A gente vai apertando esse ano por um processo, a gente não é muita coisa que a gente pode falar, mas de rua, protesto de rua é fundamental. Sair para a rua com os servidores para conversar com a população, porque não é para falar para o interno, a galera já sabe, é para falar para o povo. Principalmente fazer a população entender que não entende ainda que o serviço público não é o servidor. Você não tem que se preocupar na revisão salarial. Eu, munícipe de Camaçari, eu não vou me preocupar com a revisão salarial por conta da pessoa, mas pelo prejuízo que isso pode trazer se eu perco o profissional que me atende. Você tem filhos, eles foram vacinados por um servidor público em algum momento. Imagine se você tivesse que pagar por essa vacina para fazer isso no serviço privado. Isso é um patrimônio que a população tem de Camaçari que não tem noção do preço. Quanto custa... Elinaldo disse que o servidor era o maior patrimônio da prefeitura, né? Ele já falou isso. É uma fake news completa. Elinaldo é o atraso de Camaçari, é uma lacuna que Camaçari vai carregar por muitos anos. Porque se ele tivesse mantido a cidade, mantido, e aí eu não estou falando aqui só como servidor, se ele tivesse mantido o que tinha na cidade, já estava de bom tamanho. Camaçari retrocedeu. E o pior, ele deixa um passivo. Elinaldo pegou o empréstimo na ordem de 89 milhões de dólares para reformar Guarajuba. Essas parcelas vão vencer. Elinaldo deixa terra arrasada. Ele diz que encontrou a cidade desorganizada no governo Adhemar e é mentira. Tanto é mentira que ele não teve problema nenhum. Falando do governo Adhemar, no governo Adhemar, Camaçari os servidores aqui talvez a maior greve da história de Camaçari, talvez até uma da história do Brasil. Uma das maiores greves da história do Brasil. Mas assim, aquela foi a última greve feita em Camaçari. Depois disso, houve uma desmobilização dos servidores. Sim. O que deu de errado? O que aconteceu naquele momento? Que a greve não chegou ao resultado esperado. Sim. E, ao mesmo tempo, houve, depois disso, uma desmobilização dos servidores.
Tem uma parte da história que é de bastidor que as pessoas não conhecem. Sim, eu quero saber Né? justamente Aquele essa... ano era ano de eleição. Nosso ex-presidente do sindicato era candidato a vereador. E, naquele momento, por ser pré-candidato a vereador, ele deixou o sindicato por nossa conta. Eram os Sim. servidores que estavam ali. Se você observar, assim que termina a eleição, ele perde a eleição, ele volta. Ele desmancha a comissão. Nós estávamos caminhando com o prefeito Adhemar em 2016. Mas quando terminou as eleições, a Sim. greve já tinha terminado, né? Não, ela acaba junto com as eleições. Perto das eleições ali. Quando ele voltou, quando terminou a eleição, ele desmancha a comissão. A gente já tinha dialogado com o prefeito Adhemar que pagasse, com o prefeito Adhemar naquela época, então. Ele nos recebeu na última comissão, na última vez, e estava certo que ele pagaria os 10,67 ali no último ano e seguiria para discutir a diferença, que era uma diferença que tinha que pagar ou não, que era os 5% que ele ia pagar depois, na Justiça. Como foi discutido na Justiça, os servidores acabaram de receber agora. Saiu esse mês as últimas parcelas. Sim. Né? Que já tinha pago o professor, então ele tinha que pagar os demais servidores. A prova é que a Justiça impele a Linaldo a pagar. E, por vingança, porque o ex-presidente do sindicato achava que seria eleito vereador, recebeu uma votação baixíssima, muito baixa, e por vingança a servidor ele desmancha a comissão. No outro ano, 2000 e coisa, seria a eleição do Sindicsec. Ele visualizando esse processo, ele afasta principalmente a mim, que estava com liderança do processo. Ele, como presidente, parou de fazer assembleias. Mesmo naquele contexto, porque naquele contexto, greve de servidor não podia cortar ponto. A Justiça, naquela época, entendia que greve de servidor não cortava ponto. É tanto que os servidores passam 8 meses em greve, não tem corte de ponto. Mas a greve, inclusive, foi considerada ilegal, não foi? No final, o juiz manda voltar por causa do tempo estendido. Inclusive, ficou uma dúvida processo. se o Elinaldo iria cortar o ponto ou não, e Elinaldo decidiu por não cortar. Até porque a greve Não, foi... não era Elinaldo, ali era Adhemar. Não. Na volta. Quando o Elinaldo assume, a discussão se ele ia cortar, ou se muitos servidores ficaram com medo. Não. Naquele e ele tempo, decidiu que não cortaria. Não, até porque ele não poderia. O que a Justiça decide naquele tempo é: a greve acaba aqui. Se continuar a greve, tinha o desdobramento jurídico, de corte de ponto, tinha o desdobramento de o sindicato ser penalizado e decisão judicial se cumpre. Não tinha ali decisão de corte de ponto. O que haveria, naquele momento, era reposição. Sim. O que se falou ali era que tinha que sentar, o governo tinha que sentar e repor. Agora eu lhe pergunto, repor 8 meses como? Não tinha decisão para corte de ponto, não. A Justiça manda suspender a greve porque ela já tinha se estendido por muito tempo e não tinha dado solução. Naquele tempo já tinha caminhos que dizia que a Justiça não poderia definir reajuste. Agora, o Adhemar saiu, eu lembro, nas últimas inaugurações que ele fez, ele dizia que ele ofereceu os 10,67 Sim. e que o sindicato não aceitou, Sim. aquela coisa toda. Sim. Houve realmente essa oferta? E por que o sindicato não aceitou? E aí eu queria te perguntar se o sindicato já fez uma meia-culpa, né? Em relação à questão de não ter... Porque isso trouxe uma repercussão, assim, isso tinha uma crise. Tinha uma crise política interna dentro do sindicato. Né? Existia uma crise interna. Existia um grupo que era liderado por Silval, que era o presidente. Sim. E existia outro, que era o Movimento SOS, que eu era uma das lideranças. E essa crise interna é que faz ele fechar as negociações. Porque quem fechou as negociações com o governo naquele ano foi Silval. O prefeito Adhemar Delgado oferece os 10,67 naquele formato. Naquele formato. Se eu não me engano, era metade, 50%, com retroativo, 50% não. Certo? Ele manteve aquilo ali. Até o final. Silval, como presidente, é interessante entender, porque as pessoas fizeram uma análise e colocaram a culpa em mim.
Eu era militante naquela época. O presidente era ele. Quem derruba as negociações é Silval. Mas ele não tinha se afastado para Ele se afastou até outubro. Em outubro ele volta. Porque ele era vereador, candidato a vereador, ele volta logo em seguida. Ele voltou depois das eleições. Sim. Mas a greve não terminou, não foi depois das eleições? Antes, foi compelida antes a terminar. Antes Sim. daqueles dias, pouco antes da eleição, ainda em setembro, a gente tem uma reunião com o prefeito Ademar Delgado e a gente tem uma reunião com o secretário Camilo. E eles garantem que vão fazer. A gente faz uma proposta, pague, mas o processo será mantido para a gente dialogar esse direito à revisão plena, que era os 1067 como um todo. É essa a última reunião que a gente tem. Quando o Silval volta, ele fecha a Assembleia. É tanto que ele não faz mais Assembleia. Não tinha, por exemplo, naquele tempo a Justiça não tinha proibido a gente de continuar Mas mobilizado. quando foi feita a primeira oferta do 1067 pela Prefeitura? Você lembra a data? Essa é quando sai para os professores. Se eu não me engano, em julho. É entre julho e agosto. E quem era o presidente nessa Silval. época? Ele era presidente. Rocha estava presidindo. Silval estava perto. Silval não estava distante, não. Ele estava do lado. Mas ele já tinha se afastado já. Ele estava legalmente afastado, mas ele estava presente no processo. Até porque ele estava fazendo campanha para... Ele não podia falar. Porque se ele falasse como pré-candidato, ele poderia sofrer sanções do TRE. E Pronto. aí... E quando é que o grupo SOS assume o sindicato? Ou não assumiu? Não assumiu, não. A gente não assumiu, não. Assumir, não. Tinha ali, do movimento SOS, eu... O SOS, ele não assume o sindicato, mas ele social. toma a frente da greve. Né? Ele toma a frente Tem as lideranças do SOS. Da mobilização. Quem estava presidindo o sindicato era Rocha. Sim. Que fazia brilhantemente. Brilhante. E nesse período de junho a outubro, que Silval já não era mais o presidente, o que levou o sindicato a não aceitar os 1067? Havia ali, o que foi que a gente entendeu ali? O que é que a gente entendia como comissão e passava para os trabalhadores? Ali era abrir a porteira para perda de direito. A data base era janeiro. A gente tinha que receber, no mínimo, o processo inflacionário. Era um outro contexto. A gente vinha de revisões salariais de 2004. Todos os anos tinha revisão salarial igual ou acima da inflação. Com data base de janeiro e pagamento retroativo de janeiro. Geralmente, Caetano, que ficou na maior parte desse tempo, deixava para pagar em maio. Era uma estratégia dele. Ele sempre criava algum tipo de melhoria para o servidor. Ele segurava de janeiro a março ele findava, abril ele pagava a revisão com retroativo. Então vinha uma teteia, o servidor ficava feliz. Maio ele fazia a festa do trabalhador, o servidor ficava feliz. São João ele fazia a festa de São João e o servidor ficava feliz. Então era uma estratégia política dele para ficar bem com o servidor. E ali, quando a gente sentou, os trabalhadores que estavam nas comissões eleitas para gerir a campanha, a gente entendeu que abrir mão do retroativo era abrir a mão de uma porteira para perda de direito que não voltava mais. E isso se confirmou. Quando a gente abriu a porteira do retroativo, a gente perdeu, aumentou a previdência, deixou de ter revisão, deixou de ter cesta de Natal, deixou de ter revisões, atrasou revisões de transporte. Morador de Camaçari passou 6 meses aqui com transporte altíssimo sem receber. A gente abriu a porteira da perda de direito. Aquilo ali era muito mais do que os 1067. Era o cenário que se avizinhava, e isso não é só se avizinhar a Camaçari. Há um projeto de perda de direitos em andamento no mundo. Você acha que a greve de 2016 teve alguma repercussão no processo eleitoral daquele ano? Teve. Só que assim, essa foi minha fala na última Assembleia Geral, agora. Teve uma última Assembleia Geral e um colega interpelou que eu deveria definir o candidato. Que o sindicato ia apoiar. Primeiro, dizer que o sindicato não pode apoiar um candidato direto. O CNPJ não apoia ninguém. Eu, CPF, a pessoa, o cidadão Edmilson, tenho meus posicionamentos políticos consolidados do apoio a candidato A ou B. A gente não pode se furtar. Eu sou um homem de esquerda. Eu, CPF, sou um homem de esquerda. Mas eu não posso me furtar se a esquerda vacila. Não posso. O que é errado é errado. Ainda que todo mundo está fazendo. O que é certo, mesmo que ninguém faça.
Eu sempre me posiciono. O que a gente tem que apresentar é os fatos. É como se você chegasse em casa, Antônio, e encontrasse sua esposa com outro homem, os dois nus, na cama, e ela dissesse, não é isso que você está pensando. Havia um erro de estratégico ali da esquerda naquele momento, e isso é fato, levou à perda direta. Agora, sim, porque vai prejudicar todo um projeto, eu vou caminhar para o buraco também? Não. O que a gente tem que apresentar, e eu estou fazendo essa anamnese com os servidores na Assembleia, são os fatos. Quando eu coloco os fatos do que foi o governo Caetano para o servidor, e eu coloco os fatos do que está sendo o governo Elinaldo, que está terminando, o processo decisório é seu. Se você chegou e encontrou sua esposa na cama com outro homem, e ela disse que aquilo não é o que você pensa, você precisa analisar os fatos. Pode ser que realmente você diga, não, você está certa, eu estou pensando errado, eu pensei errado, eu sou maldoso. Porque eu detesto esse processo maniqueísta de determinar, certo? A gente tem que libertar. Naquele momento, inclusive, eu entendo os riscos que a gente sofria, mas também eu não poderia me furtar de ver um governo que estava dificultando a vida do trabalhador, como representante de categoria que eu era naquele momento. Não era sindicalista, mas era uma liderança. Eu sofri sanções em 2019 com o governo Elinaldo. Quando vem a proposta dos 1067 para abrir mão do retroativo, o próprio Elinaldo me procura. Isso em 2016? 2016. Ele já era prefeito. Ah. Ele me procura, porque a fala ainda reverberava que não se deveria abrir mão do retroativo. Eu disse, Elinaldo, eu não posso ir publicamente dizer que isso é certo. Isso não é certo. Eu não estou falando pelos meus colegas da Secretaria da Fazenda que ganham salário legal. Eu estou falando de quem ganha salário baixo. Essa mãe de família que recebe esse recurso, ela transforma a vida dela. Essa merendeira, esse porteiro que pega esse retroativo, isso tem um impacto na vida da pessoa. Ela troca um armário, ela paga um curso técnico para o filho. Aí eu vou dizer a você que eu vou fazer campanha para abrir mão disso em troco de quê de uma prefeitura rica? Não, resolva seu BO. E eu sofri sanção por isso. Então você acha que houve um erro de avaliação na greve, naquele movimento de 2015? 2016, melhor dizendo. Aquilo foi orquestrado. Aquilo foi orquestrado. Não foi só o movimento, não foi só permitir. Porque parece, e aí eu não vou ser leviano porque eu não tenho informações concisas, mas parece que aquilo foi orquestrado mesmo. E tinha participação do governo para que acontecesse uma greve longa. Do governo? Tinha. Do governo Adhemar? Tinha uma crise política. Do governo Adhemar? Sim. Tinha uma crise política. A greve, você acha que a greve trouxe repercussão no processo político? Ou seja, a greve influenciou no processo político? Tinha. Você acha que a greve favoreceu a vitória de Elinaldo? Favoreceu. Claro que favorece. Uma greve em qualquer momento para um governador, um governo, prejudica a imagem. Um protesto de rua prejudica a imagem. E naquele momento, para o sindicato, já havia uma avaliação de que o governo Elinaldo seria mais prejudicial para os servidores do que o governo de Adhemar? Já tinha essa avaliação? Do sindicato, não. Porque naquele momento, Antônio, a gente lutava internamente. A batalha interna com a direção do sindicato naquele momento não permitia que a gente se organizasse. Hoje, graças a Deus, a diretoria do Sindicec é maravilhosa. A gente tem muita briga interna, mas eu percebo que todo mundo ali está preocupado na ação do sindicato. Né? Hoje a gente fez uma assembleia, todos os 5 estavam presentes hoje, e tem uma briga interna no cuidado com o sindicato. Existem as comissões de saúde e educação que estão lá dentro para discutir. Essa semana mesmo, uma decisão minha, a diretoria me compeliu e disse assim, não é esse o caminho, por isso, e por isso, e por isso, e por isso. Então, a confusão interna é para avançar. A gente tinha um gestor do sindicato, e aí todo mundo conhece, que nos consumia por dentro. Eu cheguei tem uma assembleia, tem uma reunião, que ele mandava a gente calar a boca na reunião com o governo. Levava a comissão, o governo atendia, sentava e ele mandava calar a boca. Cale a boca, para que essa matemática toda?
Era muito complicado lidar. O cenário era completamente diferente dentro do sindicato. Com o governo era uma relação difícil, mas não era essa tragédia que é o governo Adhemar, ou Elinaldo. Não era. Caetano tinha estratégia política, Caetano é muito inteligente. Ele segurava e depois soltava para parecer que fez grande coisa. A estratégia política dele está de boa. Ele poderia, ele já sabia, na verdade o que me disseram é que ele já sabia qual era o percentual que ia dar, certo? Só que ele dizia assim, segura aí o máximo que puder. Para valorizar. Valorizar o, Aí a chegava ação. porque tinha retroativo, parecia que ele fez uma grande coisa. É a estratégia política do cara, diferente desse cruel do governo Elinaldo. Então, naquele tempo, porque é inacreditável, só quem estava dentro na relação da direção do Sindicec naquela época que sabe o que era a relação que era com Silval. Silval é um cara investigado pela Polícia Federal hoje. Hoje, a Polícia Federal investiga o sindicato. E não é só... o problema não era só financeiro do dinheiro do sindicato que está sendo investigado. Era questão de estratégia política. Quantas vezes a gente estava na Assembleia e a gente tinha que lidar com o Silval dizer quem aprova, desaprova, levanta, senta, faz, e aquela atrapalhação no meio da rua. Hoje, por exemplo, as decisões do Sindicec é feito com apresentação do cenário. Eu tenho que apresentar o cenário político, o cenário econômico, o cenário financeiro da prefeitura de manhã. Depois, abre-se para debate. Os servidores vêm para frente debater. Depois do debate, ali, a gente apresenta as propostas e das propostas apresentadas, o servidor vai para o voto. E é o voto mesmo. Não é levantar a mão e dizer quem aceita e quem não aceita. É o voto de urna. Há um voto. A gente pega os servidores, levanta 4 servidores para distribuir as cédulas. Os servidores votam, colocam na cédula. A gente chama mais 4 para abrir a urna e apresentar o que é votado. Porque, assim, eu disse, o que vocês definirem, a diretoria tem a obrigação de seguir. Eu propus greve ano passado. E a greve foi rejeitada. A gente apresentou o cenário, ó, gente, vai ter corte de ponto. O cenário é que Elinaldo pode cortar ponto. Eu não vou ser leviano. Eu, Edmilson, presidente do sindicato, não ia ter corte de ponto. Eu poderia, irresponsavelmente, dizer, não, a gente vai seguir, não. A justiça decidiu que tem que cortar e Elinaldo deve cortar. A gente tem um novo advogado e a gente vai para cima para devolver o dinheiro. Agora, há condições de fazer esse enfrentamento, não sou eu que vou dizer, é o trabalhador. Então, o cenário do Sindicec era completamente diferente. Silval atropelava a seu gosto. Você trouxe aí, falando de advogado, dessas questões legais. Como é que está o financiamento do sindicato hoje? O sindicato hoje sobrevive de contribuição sindical, afiliados. Hoje a gente tem 600 filiados. É um número significativo, a gente está chegando a 22% dos trabalhadores filiados ao sindicato. Mas salário baixo. É 20, 30 reais cada um contribuir. E os custos. Hoje a gente melhorou o contrato do jurídico do sindicato, tem um contrato com um escritório melhor, daqui de Camaçari. A gente está buscando um imóvel maior, porque a gente tem as comissões, então às vezes é um barulho retado as reuniões lá, mas financiamento hoje é basicamente a filiação. Hoje o sindicato tem um orçamento na ordem de R$17 mil por mês, para pagar 6 de advogado, quase 2 de aluguel, mais 3 de transporte veículo, que é alugado, a gente não tem carro, combustível, e aí o mais a gente pede auxílio aos servidores. A gente está para fazer uma feijoada para arrecadar fundos para ir para Brasília, tem rifa que a gente faz periodicamente para arrecadar fundos para ir para Brasília, para dialogar as outras questões. Tem bazar que a gente faz para arrecadar fundos. Lembrar que esse sindicato já arrecadou num mês do imposto sindical R$485 mil, né? E a gente não tem uma sede. Eu recebi da gestão passada uma cadeira, uma impressora velha e um computador subutilizado, né? Isso é completamente destruído. O Cispec, por exemplo, tinha uma arrecadação menor do que o Sindicec e construiu aquela sede maravilhosa que é ali na Avenida Comercial. A gente não ficou com herança nenhuma, foi tudo completamente destruído. Então a gente tinha um atraso muito grande na gestão do sindicato. Hoje, o bom do governo Temer é que ele chamou essa responsabilidade, destruiu os sindicatos.
o financiamento, tirando o imposto sindical único. Mas, por outro lado, fez com que a gente reagisse para buscar. O que a gente precisa hoje é dialogar a restituição do imposto sindical, mas com prestação de contas dos dirigentes sindicais. É imposto. Então, todo mundo que lida com imposto está submetido aos órgãos de controle. Se é imposto federal, eu estou submetido ao Tribunal de Contas da União. Eu preciso prestar contas desse dinheiro. E isso ficava muito livre. Livre ao ponto desse sindicato ter, por aproximadamente, só de imposto sindical, arrecadado mais de 5 milhões de reais, e o sindicato não tem uma pedra. Em compensação, nosso ex-presidente tem um prédio construído com salário de servidor. Então, isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Então, a nossa dificuldade anteriormente não era dinheiro, porque o sindicato tinha uma arrecadação tranquila. Hoje, eu digo a você, nos meus 4 anos de gestão, eu não vou conseguir arrecadar o que é metade do que o imposto sindical, um ano que a gestão anterior recebeu. Um ano. E não conseguiu deixar legado nenhum para o trabalhador. Agora, olhando um pouco para o futuro, qual a perspectiva, né, para o trabalhador do município de Camaçari hoje, segundo a sua visão e a do sindicato? Primeiro, a gente estabelecer, uma das ações hoje a gente precisa mudar. Camaçari grita por mudança. A gente precisa sentar para dialogar com as forças políticas e mudança. Seja Flávio, seja Caetano. Eu já conversei com Caetano a respeito das pautas do servidor básica. Mas Flávio está correndo. Flávio corre mesmo, literalmente. Eu já segurei o braço de Flávio de tentar arrastar ele para conversar e ele fugindo, que é uma conversa difícil. É fácil para Caetano conversar na circunstância que está, porque ele está na oposição. Que eu acho que Caetano não fugiria também, pela habilidade que ele tem. Mas você acha que há o risco do servidor passar mais 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos sem reajuste salarial? Tem risco, principalmente se Flávio for eleito. E aí não é política, é fato. O grupo que Flávio pertence entende que o serviço público não é importante. É fato. A história de você encontrar sua companheira na cama com outra pessoa. É fato. O fato é fato. Se Flávio for eleito, tem risco disso acontecer. Nas conversas de bastidores, me falam que ele é uma pessoa completamente diferente de Elinaldo, que ele tem uma visão completa. Pois é, mas o que eu tenho aqui são os fatos. Caetano, como prefeito, teve um posicionamento para o serviço público proativo de construir o serviço público. Isso são fatos. Né? Inclusive, dentro do contexto pessoal, eu tenho muito mais proximidade com o Elinaldo do que Caetano, mas não quero... Eu conheço o Elinaldo de 2009, quando venho para aqui e tem essa conversa com ele, que a gente vai para a Câmara de Vereadores para dialogar as pautas. Ele era oposição, então ele usava isso e construiu uma relação. Mas, honestamente, os fatos mostram que Caetano, dentro do que é o serviço público, o servidor público, foi bem melhor do que Elinaldo. Bem melhor não, anos-luz. Elinaldo está no subterrâneo do que é a necessidade de serviço público. Ele destruiu. Ele nem manteve, ele destruiu. Caetano faz concurso, revisa salário e começa a criar projetos de qualificação. São fatos. Então, existe risco, sim. E eu não estou dizendo aqui que Caetano vai ser o anjo que veio nos salvar, porque infeliz daquele que precisa de herói. Certo? Infeliz de quem precisa de herói. A relação no governo Caetano não foi uma relação pacífica, mas avançava. A gente brigava, é como o casal que discute, mas se amam, estão ali, estão resolvendo, estão levando sua vida. Tinha briga, não era uma relação pacífica. Eu não estou aqui prometendo mais de rosas a ninguém, mas era muito melhor. Era muito melhor. Tem revisão salarial que eu chego a receber, aquela da produtividade SUS, que dá mais de 30%, né? Era ruim no início do coisa, foi melhorando. Havia uma expectativa de avanço do poder de compra do trabalhador nos governos Caetano. Existia sempre expectativa, existia pressão, ele fazia o jogo dele, porque ele é muito sábio nesse sentido de fazer processo político, mas esse daí, Elinaldo recebeu a gente 2 vezes. Em 7 anos, quer dizer, no total, com ele, com Silvão, eu não sei, mas de 1 ano e meio para cá que a gente está, ele só recebeu 2 vezes. 2 vezes.
certo? E num processo, numa postura... Aqui para nós, se ele escutar, ele está se achando, viu? Ele acha que ele foi um bom prefeito. Eu só dei risada, chegou a me oferecer e disse, Edmilson, tem coisa para te contar. Na última reunião, a gente sentou, que aparece uma foto que eu estou sorrindo, e aí o bobo do Silval fazendo o jogo, tá dando risada pro prefeito, eu vou morder. Estou sentado do lado dele aqui, ele, não, tem uma coisa que eu quero falar final. Tem uma coisa que eu quero falar final, em outubro do ano passado. Tem uma coisa que eu quero falar. Eu estou achando que ele ia trazer uma proposta surpresa. E meu coração dizendo assim, é o plano habitacional. Ele vai largar aqui, é o mais fácil para ele eu conseguir o plano habitacional, que está na lei orgânica. E aí a gente sempre buscando essa questão do plano habitacional para atrair os servidores para morar aqui, para ter facilidade de ter uma casa. Aí ele, no final, diz, eu tenho 7 partidos para escolher para sair candidato. Aí eu olho para a cara dele, aquela cara que eu não estou acreditando que eu estou ouvindo uma miséria dessa de você. E Luciene, a Luciene está do meu lado, a vice-presidente, dá uma risada que os dentes vai para frente, assim, caraca, como que diz, logo você pede 1.000, você vai fazer a apresentação, uma coisa dessa. Eu não ia para o governo dele se estivesse bom, quanto mais nessa circunstância de tragédia. Então, existe esse risco de não ter revisão, principalmente se Flávio foi eleito. A gente precisa falar, isso não é político, isso não é um processo. Eu não estou fazendo aqui campanha para Caetano. Eu estou apresentando os fatos. Elinaldo vem de um histórico de não fazer revisão salarial para servidor. Ninguém é maluco, né? Não vamos botar o negócio aqui na mesa. É 2017, 21, 22, 23 e 24 sem revisão. Os aposentados ganhando menos que o salário mínimo. Elinaldo revisa o salário dele em 60%. Certo? Na pandemia, dele e dos secretários. Caetano tinha um outro desenho na gestão dele. São fatos. Existe risco? Existe. Existe dos dois lados. Até porque o cenário mudou muito. O cenário jurídico, o processo de defesa jurídica do trabalhador estatutário, que é que a gente está tentando discutir agora com o NEB. A ideia é que construa um projeto de lei que impeça o prefeito de não revisar o salário. Certo? Que diz, não, você pode até não revisar. Agora, tem essa justificativa aqui. Então, a gente está tentando construir isso para blindar o servidor, blindar de baixo para cima. Mas que existe risco, eu vou falar até aqui para vocês. Tem risco. A gente precisa agir. Eu não tenho problema nenhum com o Flávio. Pelo contrário, tenho uma amizade boa com o pai dele, o Matos pai, o que foi vereador, foi subsecretário de desenvolvimento urbano, eu conheci ele lá. É um velhinho camarada, mas dizer que é bom para mim, como servidor do município, Flávio como prefeito, não me sinto arriscado. Principalmente porque ele agora, candidato, não quer ouvir o sindicato. Ele corre. Eu já tentei, fiz de tudo para que Flávio viesse dizer qual era a proposta dele para o serviço público dentro do processo institucional, e Flávio sempre correndo, literalmente correndo. Então, eu sei que é uma conversa difícil, porque ele vai vir dentro do contexto deste governo. Mas ele pode dizer, e aí a boca é dele, ele fala o que ele quiser. Ele pode dizer que tem um projeto para o servidor que precisa valorizar, como a gente conversou com o Caetano, mas nem conversar o homem quer. Você acha que vai ser diferente em janeiro? Fica o recado aí para ele. Está aberto aqui. Você mostrar, não, Edmilson, você está equivocado e eu penso diferente, eu acho que tem que ter revisão. Está aberto. Certo? O sindicato está aberto para conversar com os 3 principais candidatos hoje que tem proposto, né? Caetano na frente, Flávio e Oswaldinho, porque Cineide já definiu que não é mais candidato. A gente está aberto para conversar sobre o serviço público. Mais chance de não ter revisão, filho? Pode ter certeza que tem. O que a gente tem que fazer é como lavar os pratos. Todo dia tem prato sujo. A gente tem que levantar todo dia e lutar. E luta de trabalhador é no sindicato e na Assembleia. É o básico. O basicão, dia de Assembleia, vai para a Assembleia. Política. Você já disse, você já falou que... Sou homem de esquerda? Que se posiciona no espectro da esquerda. Por quê? Eu não posso... Eu sou um homem preto, periférico, que tem necessidade do Estado. Eu não tenho dinheiro para cuidar da minha saúde, da minha segurança, da minha educação. A direita fala do Estado mínimo. A direita fala que, por exemplo, que o SUS não tem que existir. O espectro, de uma forma geral, tende a isso. De dizer, por exemplo,
Eu, como servidor, se eu sou a mão do Estado, como é que eu vou dizer que eu vou apoiar o Estado mínimo? Mas você acha que a direita, as políticas de direita não podem te dar a condição de não mais depender do Estado? Nesse momento, não. Pode ser que o Brasil, de um futuro distante, consiga. Mas quem disse que essa ideia que o Estado vai deixar de ser necessário é mentira. O investimento, o tamanho do Estado, por exemplo, o tamanho da máquina francesa, a máquina inglesa, é maior do que a máquina brasileira. O sistema de saúde britânico é perfeito e é público. De onde vem essa ideia? E é o Estado de Margaret Thatcher, a mãe da direita, a mãe do Estado mínimo, Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica. E a gente tem um sistema, quem disse isso? De onde nasce essa ideia que o Estado não pode existir? Nasce de quem não tem necessidade do Estado e influencia quem tem. O que a gente tem que regular, discutir aqui, é o funcionamento dessas políticas públicas. Porque o Brasil, os brasileiros colocam o Brasil sempre num lugar muito pequeno. E o Brasil não é nada pequeno. Isso aqui é a nona economia do planeta. A gente é mais rico do que os canadenses. No governo Dilma, a gente ficou mais rico do que os ingleses. A gente não, né? Eu falo só assim, o Brasil. A economia brasileira é maior, mas a gente não é mais rico do que eles. A economia brasileira no governo Dilma, por exemplo, ultrapassou a Inglaterra. Estava prestes a ultrapassar a França. E a Economist, a maior revista de economia do mundo, falava que a economia brasileira chegaria à terceira posição, na frente de China, Estados Unidos e Brasil. E isso não se reflete aqui, na nossa realidade. Então, é o Estado que promove esse processo de bem-estar e distribuição de renda, tirando do que tem mais para o que tem menos. Até outro dia, a gente não tributava aviões, a gente não tributava. A reforma tributária vem trazer isso. A gente não tributava rendimento, as altas rendas. Agora que o atual ministro da Fazenda, Haddad, começa a dialogar isso. Em quantos anos? Então, a gente precisa do Estado, principalmente como agente regulador. O governo Temer quebra os sindicatos, que é o braço para dizer assim, não, a gente precisa distribuir a renda gerada pelo capital, através de melhoria salarial. Ele quebra quando ele tira o imposto único sindical, certo? E a classe trabalhadora grita e aplaude, achando que aquilo foi maravilhoso. Foi maravilhoso para quem? O instituto que me defende, eu vou quebrar? Não. Nosso sindicato passou por diversos problemas internos, tinha problemas internos que a categoria conhece. O sindicato, eu não sei onde Silvão enfiou 5 milhões de reais. A gente não sabe onde foi. Mas eu vou destruir. É como se eu tivesse dar banho na criança, na banheira, e eu jogasse a água do banho da criança junto com a criança no lixo. Não é assim que a gente resolve os problemas. Tanto que eu me posiciono no intuito de trazer um novo sindicato, de buscar o Poder Judiciário, de buscar o Ministério Público, de buscar a categoria, para a gente reconstruir o sindicato, para ir para a luta. Então, é o Estado que faz isso acontecer. É o Estado. Foi bom a política pública do governo Temer em destruir os sindicatos? Não. A prova é isso, é que caiu o rendimento médio do brasileiro. Veio decaindo depois disso. E enfraqueceu. Então, o Estado precisa existir. É Estado maior ou menor? Depende do contexto. Qual é o maior erro da esquerda, na sua opinião? Eu acho que ela precisa melhorar o processo de falar a língua do povo. Dona Maria, que mora no Limoeiro, não está preocupada, infelizmente ela não está preocupada com o Estado Democrático de Direito, que é o arcabouço, é o pilar de todo o processo. Sem Estado Democrático de Direito, eu não posso estar aqui discutindo, eu não posso ir para a rua brigar, ela não pode reclamar. Ela não está ligando para isso. Ela não está nem aí. O golpe de 64, por exemplo, a periferia passou, é como a proclamação da República, de Império para a República. Os periféricos não dialogam isso, não. Agora, a diferença é que naquele tempo, na proclamação da República,
O voto do periférico não existia, e quem determinava era o poder do capital. Naquela época, era quem tinha poder. O periférico ele não dialoga realmente, mas Não, ele sofreu as consequências, né? Mas ele não percebe a importância disso naquele momento, lá na Proclamação da República. Em 64, também sofre consequência, mas honestamente é frágil para quem está na ponta. Hoje, eu dialogar com ela, Estado Democrático de Direito, ela não, a grande massa, ela não consegue associar as políticas públicas, o processo político, com aquilo que acontece na ponta. Ela não consegue fazer essa conexão. A gente vai ter que... A esquerda precisa dialogar a política pública do cotidiano. Porque é do cotidiano, falando da dificuldade. Por exemplo, eu dizer que é preciso criar um sistema de transporte melhor, é preciso escolher o cotidiano daquela pessoa. Porque quando eu começo a dialogar com ela, a necessidade dela básica do cotidiano, ela começa a evoluir comigo o processo. Depois de eu dialogar essa necessidade básica, eu preciso conectar ela que isso é um processo maior. Que isso não está ligado só àquela vidinha dela. Certo? Que não está. Os efeitos das decisões políticas no teto afeta ela na ponta. Ela precisa entender que a ação do deputado, do prefeito, do presidente vai afetar ela diretamente aqui. Qual a importância, na sua opinião, da politização do servidor público e como o sindicato atua para promover essa inserção do servidor público no mundo político? A gente discute política todos os dias. Todas as assembleias. Todas as assembleias. Tem um período da assembleia que a gente discute política. A política sindical e a política partidária, elas andam assim, coladas. Principalmente, o trabalhador da iniciativa privada deve discutir política, porque as políticas, o mundo político interfere na vida dele, certo? Aí, vide reforma da CLT. Nós, trabalhadores estatutários, que estamos dentro de um dos poderes do ente federado, a gente é que mais deve discutir política. O processo das decisões políticas afetam os trabalhadores estatutários ainda mais do que o seletista. A gente está dentro do redemoinho político. É o processo político que diz que revisa previdência no contexto da previdência de Camaçari ser organizada, que eu deixei de receber 3%, porque aumentou de 13% para 14%. Que quando me aposentar, vou pagar 14%. Ainda. Isso é uma decisão política. É uma decisão política não dar revisão salarial. E quem diz que não dar revisão salarial é decisão política é o próprio STF na peça da ministra Carmen Lúcia. Ela diz que revisão salarial de servidor não é peça do judiciário, é decisão política. Então a política interfere diretamente na minha vida. O que eu trago nas assembleias não é um direcionamento político, até porque ali eu não tenho ninguém que eu vou dizer que eu vou fazer. Na sua opinião, os servidores de Camaçari têm força suficiente, têm poder nessa decisão política do município? Tem. Não descobriu ainda. Ainda não. Ainda está muito rudimentar. E o que fazer para descobrir? O que fazer? É um processo diário. É um processo contínuo. Desde 2022, junho, quando a gente assumiu, as nossas assembleias discutem o poder político do servidor. Elinaldo é reeleito com 64 mil votos. Isso é 10% dos votos. Hoje, a gente tem quase 10% desses votos diretos, só com os servidores. Eu não estou contando nem votos indiretos, votos de companheiro, companheira, voto de filhos, netos. Se a gente for botar o potencial de voto que o servidor pode se organizar e ter, a gente balança a eleição. Se tivesse um processo já em andamento anterior a 2020, né, quando Elinaldo é eleito, a diferença entre votos de a candidata Ivoneide Caetano e Elinaldo e os servidores direcionassem isso como um canhão, Ivoneide teria vencido as eleições. Mas a maioria dos servidores de Camaçari não votam, Hoje, votam em Camaçari. A gente sai de 30%, o número era 30%, em 2000 e
ali é o quê? 2017, certo? Eram 30% dos 2016. trabalhadores. 17. Essa informação eu obtenho em 2017. 2020, ano passado, a gente bateu acima de 65% já dos trabalhadores. E a gente vem fazendo campanhas para Mas aí inclui os contratados, os Não, nomeados? a gente faz sempre ou essa só avaliação com os servidores efetivos. Servidores efetivos? De vínculo efetivo. E hoje tem mais ou menos uma média? Não. A gente fez campanha. Essa informação eu obtive em janeiro. A gente já tinha quebrado 60% dos trabalhos, mais que dobrou. Já tinha superado os 60%. É informação interna. A gente não pode, vaza, né? Mas, depois disso, o sindicato começou a fazer campanha para mudança de título. Tem uma assembleia, que a gente faz, Assembleia Geral, em que só nesse dia, acho que 65 trabalhadores mudaram o título para Camaçari, ali no fórum. A gente vem pedir isso como força política. Você acha que daqui até o dia 8 de maio, a possibilidade desse percentual chegar... Todos os dias a gente conversa, pede na live, na assembleia de setor, na assembleia de categoria. Essa parte... Qual o procedimento para fazer essa alteração? Hoje você faz pela internet. E o servidor pode mudar. É preciso ter comprovante de residência? Ou não, você precisa ter o contra-cheque. Só o contra-cheque. Você é servidor de carreira do município, chama domicílio necessário, eu acho que é o Código Civil Brasileiro, artigo 76 ou 78, vocês podem olhar aí. O domicílio necessário do servidor é a cidade onde ele exerce a função. Então, ele pode trocar o domicílio dele para cá. E quem está me ouvindo, eu vou dizer o seguinte, hoje o TRE, ele permite que você, por exemplo, essa eleição é municipal, então você votaria aqui. Como é para prefeito e vereador, você tem que votar aqui. Mas na eleição federal, que os deputados federais, o senador, o governador e o presidente é o mesmo no território da Bahia, o mesmo, você pode votar para o mesmo, você pode votar em qualquer um dos 417 municípios. Por exemplo, muita gente tira a eleição para ir para a casa dos pais no interior, né? E aí, na eleição federal, por exemplo, parte da minha família é de Cachoeira, se eu quiser votar em Cachoeira, eu aviso ao TRE... Votar? Pode. Tem que avisar antes, Eu aviso ao TRE que eu vou estar votando em trânsito. Certo? Eu vou votar em Cachoeira. O TRE providencia a escola que eu vou votar. Eu vou visitar minha família, mas eu aí voto em Cachoeira. Tem que haver uma programação prévia, né? Tem que avisar. Tem um prazo para você fazer esse aviso. Porque o mesmo candidato que você vai votar aqui em Camaçari, você pode votar em Cachoeira ou dos 400 e poucos municípios da Bahia. Sim. No outro estado é que você já não pode. Você pode votar, inclusive, em outro estado. Mas no outro estado, você só vota para presidente. Entendi. Agora, na visão sua e do sindicato, como vocês, ou como você, já que você vocês estão todos lá, estão todos aqui, vão todos acompanhar aqui. Como você avalia essa forma de contratação que a prefeitura tem adotado nos últimos anos? Temerária. A prefeitura, o que a prefeitura não fez concurso, parou o concurso. A gente vê concurso de 2004 a 2013, praticamente a cada 2 anos um concurso, chamando gente e colocando gente para atender o povo, porque servidor é para isso, é esse o objeto do servidor. Quando o prefeito Elinaldo assume, ele não chama o concurso. Você tem ideia, a justiça manda entrar 35 técnicas de enfermagem, que são as pessoas que realmente operam a saúde nos postos médicos. Ele vai, derruba a liminar e bota as técnicas para fora. As técnicas já tinham quase 5 anos aqui. Outras tinham 3, 2 anos, ele tira. Por que temerária? Você fazer... Ele tá praticando o chamado regime especial de direito administrativo, que é o trabalhador que tem geralmente de 2 a 4 anos de serviço prestado. Agora até 6 ou 8, se eu não me engano, né? Mas eles estão derrubando o contrato e refazendo. E refazendo de uma forma bem esdrúxula. Praticamente é uma entrevista para botar quem quer. Por que temerária? Serviço público é intimidade. Principalmente saúde e educação. Como é que eu conheço as limitações de um aluno na escola? O menino está ali, tem o pedagógico todo certinho, está tudo comendo, mas o menino não avança no pedagógico. Como é que a gente descobre isso com o tempo? É um processo de intimidade. Às vezes, o profissional está ali, está vendo o processo, e ele vê isso aí. Esse menino não está dando resposta na escola. Mas ele conhece a família, conhece a comunidade, sabe, você estudou na escola, o pai desse menino estudou aqui. Esse menino é filho de Antônio. Vamos conversar com o Antônio para saber, porque não está dando resposta. E ali aponta uma solução.
Tratamento de saúde. Você é um homem. Quantas vezes a gente tem dificuldade, os homens têm dificuldade de lidar com saúde, a gente fica... Mas a gente vai para o médico, quantas vezes você não se sente envergonhado de falar algumas coisas da sua saúde que não é nada demais, mas você tem vergonha de falar? Chegar para o médico que está ali e falar que você está com problema. Isso demanda um tempo para você falar. E aí, quando você vai conversar com o seu médico, já está rolando um certo grau de intimidade, você ter liberdade para falar com ele, abrir seu coração, estou com esse problema, está dando isso, está dando aquilo. Aí, quando você chega lá, que você está preparado para falar com ele, mudou. O cara era reda, foi embora. E aí você já não encontra mais. Disse, agora não vou falar mais não, é outro. Não vou. E o que o sindicato tem feito para tentar impedir hoje, ou minimizar esse impacto? A gente, principalmente uma das áreas, que é enfermagem, que ele derrubou, tem uma comissão de enfermeiras e técnicos de enfermagem trabalhando no sindicato. A gente acionou o Ministério Público. O Ministério Público já compeliu a passar informações já chegaram, a gente está trabalhando essas informações para pedir que faça concurso. Natan, e aí, candidato a vereador, é interessante que as pessoas saibam, eu não vou passar manteiga para ninguém. Médico, servidor, disse que não poderia fazer concurso, porque o governo federal poderia deixar de mandar recurso. É melhor que Natan tome vergonha na cara. Certo? Depois quer voltar vereador e quer voltar para ser secretário de saúde. Não dá, né? Não dá. Não dá. Quebrando o serviço público, médico, porque derrubou, inclusive, 35 técnicos de enfermagem do concurso, ele derrubou e chamou reda. Aí, Dona Maria, que está assistindo, tem dificuldade de falar sobre o problema ginecológico dela para a enfermeira. Quando ela vai falar, a enfermeira que atendeu, ela foi embora. E Natan, que é candidato a vereador, eu falo, porque tá errado, é errado, o pau vai comer. Gosto muito dele, achei ele uma pessoa fina, educada, mas como secretário fez merda. Fez merda em não fazer concurso. A resposta que ele dá no ofício pra gente é que não poderia fazer concurso, porque o Ministério da Saúde poderia deixar de mandar o dinheiro. Pelo amor de Deus. O Ministério da Saúde vai fechar posto? Vai deixar de mandar o dinheiro? Vai diminuir? Me façam aqui resposta. E aí a comissão está sentada sobre esse documento, está trabalhando a exigência de concurso para técnico de enfermagem, principalmente enfermeiro, que é quem segura a saúde, e depois a gente vai trabalhar, está iniciando agora cuidador, que é quem cuida dos alunos especiais na escola, esses dois. Agora são 146 categorias, certo? E aí a gente pega onde tem mais problema, porque a equipe é pequena. A gente aciona o órgão regulador. Agora a gente está perguntando ao Ministério da Saúde. Se o Ministério da Saúde pretende deixar de mandar o dinheiro para a Natan, Ministério da Saúde. Natan me disse, secretário da Saúde, que vocês podem deixar de mandar. Vocês vão deixar de mandar o dinheiro? E aí a gente está fazendo isso. A gente faz um estudo interno junto com o Ministério Público do Estado para exigir concurso e investigar porque essa quantidade absurda de renda. Agora é um trabalho infernal. No meio disso tudo, tem que correr atrás de reajuste, assédio moral, que é um inferno. Todo dia é um inferno. Então é isso que a gente está fazendo, utilizando os órgãos reguladores para que tenha concurso. Teve um concurso agora, pouco, muito rudimentar. Né? Foi para cuidador, né? Teve para cuidador, teve para áreas específicas da Secretaria da Fazenda, teve várias especialidades médicas, certo? Que eu acho que não vai conseguir atrair os médicos. Cuidador acho que é reda, não é nem concurso. Não, teve concurso para cuidador, só que o salário é baixo. O cuidador vai cuidar de um autista. Então, tem um processo aí para Tem um processo seletivo. Reda. Teve o concurso, ele está fazendo processo seletivo para reda. Porque disse que o de lá não deu pé. A gente está avaliando esse novo processo seletivo, que o certo era chamar os concursados definitivos, né? Mas você percebe que não há essa questão. E o cuidador ainda é pior. O cuidador ainda é pior. A criança autista, ela tem dificuldade de comunicação. Ela não chega para um adulto logo de cara para se adaptar. Aí você começa a fazer o trabalho com o autista, nas séries iniciais. Ele se habitua àquele profissional que é cuidador. 2 anos depois, esse profissional tem que romper o contrato, porque acabou e vai entrar outro cuidador. Então, é uma coisa para se pensar mesmo. Não tem como. A educação e saúde é um processo que você constrói que também demanda tempo e intimidade para você avançar nas pautas. E aí não dá para ser reda. É carreira de Estado. Quais os próximos passos
do sindicato. A ideia agora é intensificar as atividades de rua. É ano de eleição, eu não sou menino, certo? É expor. Expor para que a gente não corra o risco de ter mais 4 anos sem revisão salarial. É política, não é ódio. Não tenho ódio a Flávio. Não tenho. Nem tenho amor a Caetano. Não me bote nessa dualidade. A gente faz cálculo político. E no cálculo político, não dá para passar mais 4 anos sem revisão salarial. Isso são fatos. Então, a ideia agora é botar o pé na rua. Tem as lives que a gente vai começar a fazer toda quinta-feira. Começa com o diálogo para o servidor, mas tem uma outra parte que a gente quer dialogar a cidade também. O servidor tem muito medo de se engajar nessas lutas. Perseguição, assédio moral. Ocorre essas perseguições? Você tem relatos? Muito, claro. Oxe, se ocorre todos os dias. Lá, cada dia são 5 diretores, cada um tem uma atribuição. Luciene é financeiro, ela lida com essa questão do recurso do sindicato, buscar mais recurso, saber até onde pode gastar, o que pode comprar, se precisa. A gente apresenta a pauta e ela diz sim, não, como é que vai fazer. Elison planeja a live, que dia vai ser a live, as assembleias, ele que planeja essas questões, Luciene, relações interpessoais também. Gleide faz a agenda e Rasta fica no operacional mesmo, de rua, de resolver as coisas. Então, cada um. Eu fico com assédio moral. Isso consome meu dia. De 9 às 9. Eu trabalho de 9 às 9, de segunda a sexta. A maioria do tempo é respondendo o processo, interpelindo o processo de assédio moral. Assédio moral porque uma servidora chegou na unidade com adesivo de Caetano. Ela tinha 11 anos na unidade, trabalhando na mesma unidade. Chegou com adesivo de Caetano, sai daqui. Você vai para lá. E botou... Chegou, não sabia nem onde ia botar a mulher, a criatura, não tinha lugar para mandar ela, só tiraram ela, estava com adesivo de Caetano. Certo? E existe suspeita que isso tem arte de Denis Disqueiro, porque Denis Disqueiro não queria lá ninguém, que é o idiota. E eu posso dizer tranquilamente, se ele fez isso, eu vou conversar com ele, inclusive, você é idiota. Você acha que você vai resolver? Agora, é o adesivo que vai fazer você perder a eleição? Não é adesivo, não. É o que você deixou de fazer lá atrás. E existe caso de ameaça com faca. De ameaça com faca ao servidor no local de trabalho, de ameaçar bater, de dar falta em férias. A menina de férias recebeu falta. Mas isso deve ter sido um erro, né? Não, é para prejudicar, porque acha que não vai dar nada. Só que aí eu chego, recebo a denúncia. É um erro da gestão que tem do gestor, né? Não que é deu uma falta. É projeto de gestão. Isso é projeto de gestão. A perseguição não parte só de baixo, é um projeto de cima. Gama, secretário de governo, me disse uma vez que a gente era um câncer. Ele disse que não, hoje ele disse que não. Eu fiz uma interpelação uma vez, num desses movimentos, num desses protestos. Ele estava lá num projeto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, na apresentação do plano, acho que é o PDDU, e ele estava lá, eu faço a interpelação, eu disse, você me disse que eu era um câncer, Gama, que a gente era um câncer, o servidor era um câncer. Disse na cara dele, disse que ele chorou, que ele se aborreceu, que ele não disse isso, disse. Pode ter hoje engolido e dizer, poxa, não deveria ter dito. Eu penso, mas não deveria ter dito. Achei que não ia dar problema. Hoje deu, porque naquela época não era servidor, era presidente do sindicato, era nada. E eu joguei na cara dele na interpelação. Eles nos veem como câncer. O governo, isso não é de Gama, isso é do governo como todo, da estrutura do arcabouço do governo. Certo? Então, assédio moral, perseguição, existe. Agora sim, eu digo, bata o pé, bata. Bateu o pé, venha para aqui para a porta. Venha para o sindicato, que quem tem que resolver isso sou eu. Não é você que tem que se expor. Lhe disse, registre tudo, venha para aqui. Agora é difícil materializar, porque geralmente é ameaça. Você vai para a assembleia, não sei, esse negócio de ir para a assembleia, não sei. É sempre de forma muito sutil, mas pega. Uma hora pega. Como já pegou vários. Como já teve gente que teve corte de ponto, teve que devolver. Gente que, você vai para a unidade tal, não quero você aqui. Qual é a justificativa para transferir fulano? Qual foi o critério que você usou? Tem 10 servidores da mesma categoria. 10 servidores que são de uma mesma... Assistente de saúde bucal. Precisa de 2 servidores no posto lá no meio da Cascalheira, Machadinho. Aí eu pego as 2 que vai para a Assembleia e mando.
Aí eu vou. Qual é o critério que você utilizou? Você tem 10 na equipe. Qual foi o critério que você utilizou para escolher as 2? Qual foi? Porque se você precisa, cadê a demanda da Secretaria de Saúde por essas 2? Pronto, me responda dentro da Lei de Acesso à Informação em 20 dias. Oficio o gestor e manda o copo para o Ministério Público do Trabalho. Estou aguardando ele responder. As 2 meninas estão lá. Estou aguardando responder. Então, é enfrentamento diário. Não adianta. Na situação que a gente está, aí eu sempre digo, vai comer assédio moral? Já não tem sexta, já não tem revisão, já não tem... Aqui para nós, é caótico trabalhar nos postos, nas unidades de saúde. É quente, é desconfortável, não tem lugar para você comer, não tem um banheiro digno. Já tem um banheiro aqui no... Acho que é Parque Verde 2. A galera tá almoçando aqui, a mesa é igual essa aqui. O banheiro é pequenininho ali. Agora imagine, a gente está almoçando aqui, eu e você, na hora do almoço, o colega precisa ir no banheiro se defecar. Que situação... Você não tem nenhum banheiro para você utilizar digno. O banheiro da Cefaz, eu denunciei ao Ministério Público, já está de novo caindo, estava agora no Camaçari, todo o distrito da Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda que arrecada 2,3 bilhões de reais. É tudo destruído. Ainda vou comer a reggae de ninguém? Eu disse, não coma reggae. Apertou sua mente, venha para o sindicato. Aqui a gente desenrola o que a gente vai fazer. Qualquer coisa dá um atestado, você teve aqui para resolver, e a gente vê como é que a gente vai fazer. Não coma reggae. É direito seu. Você só não vem para o movimento sindical se você não quiser. O sindicato está aqui, a gente paga quase 6 mil de advogado. É para defender. É para isso. Então não coma reggae. Apertou, fuja e denuncie. Denuncie. Ainda tem muito medo. O que eu tenho para dizer para o servidor é que só a luta faz a lei. Não tem jeito. Essa queda de braço, por exemplo, vamos dizer que outubro Caetano seja eleito. Vai ser mais fácil, mas vai ter luta. Não vai ser um mar de rosa. Dia 1º, Caetano assinou o livro de posse de prefeito no dia, no outro, revisão. Não vai ser assim. Ninguém é maluco. Só luta que faz. E é todo dia. Essa batalha do trabalhador com o patrão, porque de uma forma esdrúxula, o prefeito é o patrão. Vai existir. O que a gente está tentando buscar hoje é que seja mais fácil, porque hoje é difícil. Hoje não existe diálogo. Hoje existe um processo cruel. Botar, por exemplo, a folha para pagar no 5º dia útil não é a necessidade do E-Social. 417 municípios na Bahia, nenhum paga E-Social, não é pela social. Sabe o que eu suspeito? É que os 40 milhões de folha fica rendendo no Itaú por um determinado tempo, para gerar capital financeiro. Nosso dinheiro rendendo para ajudar, seja lá quem for. É essa a ideia. Agora, a merreca, para prejudicar o servidor, prejudica o servidor só não, prejudica o comércio. A gente teve pouco festas agora, Sexta-feira Santa, o dinheiro girou aqui em Camaçari, estava preso. Quem é o maior pregador hoje? A prefeitura. O comércio recebeu dinheiro? Não. Então, só prejudica umas coisas pequenas, vazias, de cruel. Elinaldo parece que tem um negócio vingativo. Cruel, vaidoso. Certo? Que ele ainda não percebeu, mas eu espero que ele esteja ouvindo, ele escute isso aqui e perceba que levou ele a 63% de rejeição. Você não é o prefeito que você pensa ser. A prova está aí. Cai, acorda, ainda dá tempo. Eu agradeço pela tua presença. Quero pedir a você que está em casa aí, que se inscreva no canal, curta aí o vídeo, compartilhe para o colega servidor, para que a fala de Edmilson não fique só dentro dessas paredes, sim, mas que ecoe no âmbito aí do serviço público aqui de Camaçari. Obrigado, viu? Eu que agradeço. A gente vem aqui em outra oportunidade discutir outros assuntos, é do meu interesse. Assuntos mais light. Camaçari nunca é light. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Vejo você no próximo episódio do Camaçari Pode Mais. Um abraço, até lá.